Lá, todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Então vamos nos devotar às forças, né, do bem, às forças de retificação, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não gostaria que fizesse aquilo comigo, né, eu não vou fazer isso com o próximo. Aí está o grande princípio, né? O segundo mandamento, né, da boa nova do Cristo. E isso está, né, em todo o campo de trabalho. Aquele que é o meu empregador, se eu estou fazendo mal ao meu trabalho, eu estou realmente respeitando ele dentro da segunda lei de amor? Não, eu estou desrespeitando essa lei. Se eu estou usurpando, né, o tempo que eu me propus a fazer o trabalho ali, eu estou usurpando esse tempo para o meu próprio benefício, né, eu estou violando a lei. E essa lei, ela está onde? A lei dos homens talvez nem reconheça isso, mas a lei da nossa consciência sim. E ela nos cobra isso depois. Então, todos produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos, tá? E também das ideias de que se nutrem. A vigilância, né, o nosso campo mental, para que não nos associemos, né, com mentes, né, naquela faixa de vibração. Então é um exercício contínuo. Lembrando a dona de dia, é 24 horas. Por que 24? Até dormindo. Até dormindo. Vocês já tentaram conduzir o campo mental de vocês quando vocês se encontram, né, como dizem alguns aí, em pesadelo, em sonho? Nós somos donos, né, do nosso eu, do nosso ser. A nossa conduta, muitas vezes, quando nós, até num processo, por exemplo, né, de transe mediúnico, num processo em que está dando uma passividade, né, nós estamos, mesmo a minha passividade é inconsciente, eu não sei o que o Espírito diz, não sei o que ele fez. Mas a minha conduta imprime ele. Eu posso não ter esse momento naquela hora ali, mas se a minha conduta cotidiana, né, eu me educo, ele não vai achar campo propício para ele fazer o que ele quer. É aquela questão. Se eu faço, né, nosso campo mental é como um livro. Se eu faço, mas esse livro, ele traz obras, né, de conduta, de respeito e tudo, na hora que o espírito obsessor entra aqui, ó, ele não acha nada que está compatível com ele, então ele fica restringido. Tá? Eu estou dizendo isso porque muitos médios acham que, por exemplo, na hora que eu dou passividade, eu não sei o que é o espírito, eu não tenho esse controle. O seu controle está antes, não é naquele momento, não. Tem uns que, né, tem a passividade em que ele tem o controle pleno o tempo todo. Nós vemos isso, né, nessa própria literatura desse livro. Tá? Então é a nossa conduta que vai deixar ou não. Agora, se o livro está vazio, o espírito também vai ficar mudo. Não, dificilmente não, porque o nosso livro não está vazio. Nós somos espíritos milenares. Então não vai estar vazio. Mas nós podemos trabalhar nos capítulos, né, que se seguem dentro de uma conduta moral. Porque ele pode até buscar lá, e às vezes ele vai buscar lá atrás. Mas se nós estamos bem estruturados da metade do livro para frente, aquilo não vai nos abalar, nos afetar. E prevalece o quê? Sempre o bem. Prevalece sempre o bem. O que nós fazemos de bem, ele tem um valor muito superior ao que fizemos de mal. É por isso que está aí, né? O amor, né, apagará uma multidão de pecados. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o espírito, então nós temos que ficar ciente disso, né? O Divaldo, ele traz um exemplo, né, muito interessante, né, que nós somos praticamente um poço de água. Está límpida, está serena, mas basta alguém que pegar uma vara e cutucar lá no fundo para ver se a água vai ficar turva ou não. Então, né, somos nós. Então, vai mexer talvez naquele defeito, né, que só nós sabemos, muitas vezes dentro de uma reunião mediúnica, às vezes ele vai revelar esse defeito nosso. E nós ou mantemos a serenidade da nossa conduta, ou vamos entrar em sintonia com ele. Aí vamos pensar, né? Mas que ordinário, né? Achou
o meu defeito aqui, me expôs para todo mundo aqui na reunião mediúnica. Se eu entrar nessa sintonia, nós temos que ter consciência e respeito aos nossos colegas exatamente por isso, que nós estamos aqui encarnados, nós não somos santos. Senão a gente nem estaria aqui encarnado. Então todos nós, né, temos, né, Jesus disse, né, quem, né, está isento de pecado que atire a primeira pedra. Nós temos máculas. Então se elas forem reveladas, mantemos a serenidade. Isso é mostrar outra face. E manter um diálogo sereno. Muitas vezes isso acontece com o próprio ali, o doutrinador, o dialogador, com o espírito, e às vezes ele quer desestruturar o grupo. E aí ele busca lá atrás, né, um defeito grave seu e joga. Você pode entrar em sintonia com ele ou não. Se você já é bem estruturado espiritualmente, né, você vai dialogar com ele e falar, eu nunca falei que eu sou um santo. O meu trabalho é de renovação, né, reconheço meus erros do pretérito, mas trabalho para corrigi-los. Então, por isso que quando estamos estruturados espiritualmente, né, com a conduta moral elevada, nada poderá abalar. Tá? Então é importante nós termos essa consciência com relação a nós mesmos, para que a gente possa continuar o trabalho. E dar mais valor o quê? As coisas boas. Nós temos muito mais coisas boas ocorrendo o tempo todo que coisas ruins. Vamos focar nessas coisas importantes. Todo espírito obsessor, o que ocorre? Eu tenho observado isso, né, ao longo praticamente de todos os estudos realizados na própria literatura, né, nas psicografias que vêm, e também nos atendimentos aos espíritos. O que ocorre? Egoísmo. Que me desculpem, né, esses espíritos, mas eles vão perceber que eles são egoístas. Por que isso? Porque eles guardam aquela ofensa, vão em busca da vingança e esquecem até da própria família. Esquece que eles têm muito mais valores, muito mais os afetos do que os desafetos. E aí vai em busca da vingança e abandona a família, abandona a esposa, abandona filhos, né, abandona pai, mãe e vai atrás da vingança. Esquecendo de tudo e de todos que ele tem muito mais, né, pessoas que os amam de que aquele. Então ele está valorizando o quê? O desafeto. Então os espíritos obsessores, aqueles que estiverem escutando isso, reflitam sobre isso. Nós temos muito mais valores, né, que nos amam, né, de que aqueles que não nos amam. Então se desapegar principalmente, né, das coisas, dos títulos e valorizar o quê? Valorizar realmente os valores humanos, os valores espirituais que nós temos e são muito maiores. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Esse ponto aqui me faz recordar, no livro Memórias de um Suicida, né, os mentores espirituais, né, os dirigentes de cada departamento de trabalho, né, na colônia Maria de Nazaré, mostrando exatamente o que é a redenção do espírito, a preparação do espírito na erraticidade, né, o espírito enfermo, o espírito que está necessitado de retornar ao plano terreno, de reencarnar, ele consegue o quê? Aurir energias, se retificar perante o quê? O trabalho, né, ao outro necessitado. Ao espírito necessitado, o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E no livro mostra isso muito claramente, quando o Camilo ele começa a participar das incursões, das caravanas que vinham, né, nos trabalhos, né, dos centros espíritas ou então com os médiuns nas áreas rurais no Brasil. Onde eles acham, inclusive eles revelam, né, o campo para eles fazerem aqueles trabalhos no início, mais propício era o Brasil, que havia, né, um maior número de médiuns, né, para poder fazer aquele trabalho, né, que tinham também, ou seja, a capacidade já de receber esses espíritos. A própria doutrina, né, se fortalecendo, né, dentro do Brasil.
Então é isso aqui que ele, né, que o Hilário e o André vai fazer. É o exercício do amor ao próximo é que ajuda o espírito na sua renovação espiritual. Vamos prestar bastante atenção nisso, porque nós espíritas, nós médiuns, temos que fazer isso, né, nos dois planos. Então é o quê? O trabalho de dedicação e amor ao próximo é que vai nos fortalecer o quê? Na nossa própria renovação espiritual. E aí ele vai mostrar agora, né, o Aulus, esse trabalho nosso dentro do lar. Por que dentro do lar? Porque é onde há um encontro de espíritos aos quais nós somos devedores. Né? Os pais, né, são a maioria das vezes, os devedores com relação àqueles filhos. São os desafetos, né, do pretérito. Então, o lar é onde nós vamos estar exercendo esse trabalho de quê? De abnegação, de amor, mas não podemos esquecer o seguinte, né? Tem que ter disciplina. Porque há muitos pais que acabam também dando tudo para os filhos, protegendo muito os filhos, e esquece de colocar o quê? A disciplina. A conduta moral. E aí faz tudo para os filhos, mas cria o quê? Cria dependentes, né? Espíritos completamente dependentes e egoístas. Então tudo tem que ser conduzido dentro de quê? Dentro da disciplina e do amor. Não pode simplesmente achar que simplesmente dando, né, os bens materiais está tudo resolvido. Ah, mas eu dei escola, né? Dei as melhores escolas, dei os melhores brinquedos, dei carro de presente, mas deu disciplina? Não deu, não. Disciplina não deu, né? Não ensinou, não. Não ensinou a falar não, né? O não. Aceitar o não. Ah, pai, quero isso. Não, não podemos. Ah, pai, mas por que você não pode? Explica por que não. Ah, mas você tem condição financeira, mas você não está preparado ainda para receber. Conquista primeiro. Né? Me prova que você já está, né, amadurecido para receber isso e vai fazer bom uso. E aí nós vamos ver. Ou talvez agora não tenha condição, mas lá na frente a gente vai caminhar junto. Aprender a possuir sem ser possuído, né? Exatamente isso que a irmã Estervânia aqui está falando, né? Estou colocando aqui. Aprender a possuir sem ser possuído. Isso vale para todos nós. Nós vamos perceber que, né, um grande mal, né, de toda a humanidade, principalmente quando o espírito ele pega missões, né, a missão da riqueza é uma das mais difíceis. O porquê? Muitos acham que a riqueza, né, se eu fosse rico, eu seria completamente feliz, não teria dificuldade. Mero engano. É uma das provações mais difíceis. Nós estamos vendo aí muitos se tornando o quê? Escravos, né, do poder monetário, do poder financeiro. Completamente escravos dele. Esquece até da própria família, esquece de pai e mãe. Tá? Já vi vários exemplos, né, de pessoas que desapropriou pai e mãe, né, pela ganância do dinheiro. Nós temos lá no livro, lá, Missionários da Luz, esse exemplo lá. Tá lá, deixou pai e mãe amigo, no próprio livro também, no Memórias de um Suicida, tá lá aquele caso, né, daquele espírito lá, aquele espanhol, né, que ele, né, deixa o pai e a mãe amigo, por quê? A mente tão enfermiça, né, nos poderes capitais, né, que ele deixou o pai e a mãe na miséria, né, dominado por quê? Pelo poder da ganância do dinheiro. Ação e reação também tem vários. Tem vários. Então vamos, né, ficar atentos com relação a isso. O que nós estamos passando, né, para os nossos filhos? O que nós estamos passando, talvez não para os nossos filhos, mas para aqueles que estão próximos a nós. Sobrinhos, sobrinhas, colega de trabalho. Vigilância do nosso campo mental. E com nós mesmos, será que também nós não estamos valorizando algo material que vai degradar a nossa conduta moral? Nós mesmos, ninguém vai nos julgar. Talvez perante as leis humanas aqui a gente passa desapercebido. Mas na nossa consciência.
Então, nesse ponto lá da excursão, o orientador, esperando a distância, separar-se-ia de nós por fim. Tá? Então, eles já tinham, né, aurido já vários ensinamentos, né, André e Hilário, e já começam a fazer os trabalhos, né, da renovação espiritual, ajudando ali essa criança enferma. Olha lá, Aulus seguiu-nos paternal, foi junto a eles, né, até aquela residência onde se encontrava a criança enferma. Na intimidade doméstica, lá um cavaleiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Né? Petizes são crianças. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona o menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. É um detalhe que vale ressaltar: o lar, para receber a assistência espiritual, ele tem que estar com o campo mental adequado para isso. A conduta do pai de família ali, com as crianças unidas à mesa, nos retrata o quê? Que há uma união ali, há uma união familiar. Que certamente existe ali um evangelho no lar. Talvez não propriamente dito como nós da casa espírita o exercemos. Mas que há o quê? Há um campo de oração, que propicia o quê? A entrada dos benfeitores espirituais para realizar essa ajuda. Temos percebido em algumas literaturas do Manuel Filomeno de Miranda, da psicografia de Chico Xavier, alguns livros, Loucura e Obsessão, Tormentos da Obsessão, nós vamos observar que muitas ajudas que vêm são mães orando, pedindo por filhos, por filhas, pedindo amparo a essas entidades espirituais. E no campo da prece, toda a prece que realizamos, elas são todas recebidas no departamento de prece. E lá ela pode não ser atendida de imediato, mas existe todo um trabalho em volta daquilo. Não vamos esquecer, por mais que eu faça oração, a minha mãe não melhora a doença dela. A minha mãe continua, parece que está até piorando. Porque a nossa visão extrasensorial ainda é muito pequena para entender isso. Talvez a cura do corpo físico ela não está ocorrendo, porque já está, talvez, é necessário que passe por aquilo. Mas se observarmos, a questão do espírito, o que o espírito está recebendo de encorajamento para suportar aquela provação, aquela doença. Então nós temos que observar numa condição mais ampla. Olha, muitas vezes a aceitação do espírito, a serenidade com que ele passa por aquela doença. Então está fazendo efeito sim as preces, o pedido de prece, as orações que são realizadas. Quando não existe isso, muitas vezes o que o espírito está? Ele está não aceitando, ele está nervoso, está xingando, está blasfemando, está sem paciência, e aí acaba tendo que muitas vezes tomar medicamentos para adormecer, para serenar o campo mental. E sem medicamentos, se o espírito é sereno, a espiritualidade está ali amparando. Nós somos amparados o tempo todo. A espiritualidade não nos nega ajuda. Nós é que não sabemos muitas vezes interpretar ou recebê-la. E aí lamuriamos, reclamamos, mas nem por isso eles nos deixam de atender. Nem com toda essa indisciplina, essa má conduta nossa, eles não nos deixam de nos atender. Nós somos igual criança, aquelas crianças mal criadas, em que a mãe está lá obrigando a tomar banho, não quer tomar banho, mas tem que tomar banho e acha que está ruim tomar banho, não deveria tomar banho. É só um exemplo. Mas nós somos assim. Nós estamos achando que as coisas têm que acontecer do jeito que nós queremos, do jeito que nós vamos enxergar que tem que ser. E não é assim. Nós não conhecemos a vida pretérita daqueles, muitas vezes, que está no nosso lar. A própria nossa, que graças a Deus a gente não lembra dela.
Pensou se a gente lembrasse o que eu fui, né? 3 encarnações antes? 4? Talvez eu teria que ir para o hospital psiquiátrico para me internar. Falei, agora eu estou desestruturado. Nossa Senhora, o que eu cometi? Então, se a gente não nos é revelado o nosso pretérito, nós vamos tentar entender, nós temos que trabalhar o quê? Com o presente ali, com amor. Entender que o processo da doença é um processo de cura. E se a doença está muito agravada, é porque o espírito, ele preferiu passar por aquilo do que trabalhar no amor ao próximo. E aí o que ele fez? Ele se autocondenou, indisciplina também, porque ele não quer trabalhar em prol do próximo, e ele se julga muitas vezes o quê? Aí ele tem justificativa. Ah, mas eu sou muito inferior para ajudar alguém. Sempre acham uma desculpa. Nós encarnados, nós achamos desculpa para tudo. Ah, mas eu não posso fazer isso não estou preparado. Se eu chamar o Lincoln, no próximo domingo você pode dar o estudo aqui? Garanto que ele vai falando, posso sim, mas eu preciso só me preparar e você me ajuda? Claro. Há alguns outros que vai falar, não, eu não tenho condição de dar um estudo, não. Não tem condição nenhuma. Mas já se fecha, dá a desculpa. Mas existe desculpa, agora existe aquilo. Não estou preparado, mas você me ajuda? Podemos fazer junto? Podemos. É essa renovação espiritual que nós precisamos fazer conosco mesmo. Ah, eu não consigo ler esse livro, não. O livro tem muitas páginas, tem mais de 500 páginas. Não vou ter paciência para ler esse livro. Já se está colocando obstáculo. Já começa a colocar obstáculo. Não, esse livro não... As letras são muito pequenas aqui, tem quase 1000 páginas com letra pequena. Não dou conta de ler esse livro, não. A pessoa coloca obstáculo para ela própria. Se nós nos disciplinarmos e colocarmos, o livro tem 1000 páginas. Eu tenho 365 dias no ano. Eu vou separar a metade, vamos falar 150 dias. Nesses 150, se eu dividir, se eu ler 5 páginas, vamos falar 6 páginas por dia, eu vou ler o livro em 6 meses. É disciplina, é planejar. Se eu não planejo, mas se eu coloco obstáculo no primeiro defronte que eu acho, eu não faço nada, não realizo nada na minha vida. Uma obra bem construída, ela demanda tempo. Mas essa obra bem construída, ela tem uma base bem estruturada. Então nada a abala. Agora, se eu sou imediatista, eu quero ler esse livro em 2 dias. Não guardei nada, eu posso até ler ele em 2 dias. Mas eu não dei tempo do meu campo mental absorver o aprendizado. E aí o quê? A minha base é pequena. Então é como se eu construísse uma escada muito íngreme, com o quê? A área da pisada curta. Ela tem uma base. Agora, se eu faço essa escada com a área da pisada longa, eu vou ter uma base grande, o espelho curto, mas uma base muito bem estruturada. Então não devemos jamais colocar obstáculo naquilo que nos propomos para o nosso próprio crescimento. Ou às vezes que vem o convite. A gente às vezes não está propondo, mas alguém está propondo. Esse que alguém que está propondo, muitas vezes é o quê? É o médium, está intermediando o quê? O seu benfeitor espiritual está falando com ele, fala isso para ele. Faz esse convite para ele. Oferece esse livro para ele. E aí, você já cria o primeiro obstáculo. Nossa Senhora, esse livro não dá, não dou conta de ler, não. Você criou o obstáculo, então você não vai dar conta mesmo de ler. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala é o que você é. Ou o que você vai ser. Isso em todos os campos. Eu não dou conta de trabalhar na sala de passista, não. Mas já tentou um dia? Como fazer? Existe um curso? Existe. Como se preparar? Vamos fazer um curso? Vamos fazer uma preparação? Então vamos pesquisar, vamos unir. Nós unidos, nós somos muito mais fortes. Nós não estamos exigindo, e nem falando que cada qual tem que ser uma super mulher, um super homem, não. É simplesmente não criar obstáculos que vá prejudicar nosso próprio crescimento espiritual. E esse esforço, quando nós fazemos conosco mesmo, é exemplo. Muitas vezes aquele espírito que está ali nos acompanhando, está ali vigilante, ele está aprendendo. Nós temos lá na psicografia de Chico Xavier, no livro lá, Sexo e Destino, aquele espírito obsessor, depois ele virou o quê? Um companheiro, um amigo. Aquele que era o obsessor,
virou praticamente o quê? Né? Um anjo guardião. Ele aprendeu, ele viu, né, o tanto que ele errou, que depois ele muda a conduta dele. Então nós mudamos essa nossa conduta, nós estamos mudando a multidão, muitas vezes, de espíritos, né, que estão à nossa volta. Olha o benefício que é feito. Então vamos pensar, refletir um pouco sobre isso, né, como é que nós podemos, né, ajudar-nos, né, e ajudar aos demais. Ladeando a mesa limpa lá e sóbria, descansava, né, então em larga poltrona o menino, que seria então atendido. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava atenção e exclamou. Aí é o ponto ápice para mim de todo o desfecho do livro. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento, né, ou santificação. Então a mediunidade, ela vai simplesmente, né, vamos falar assim, entrar, vamos falar em supremacia moral, né, não é só aqui dentro da nossa casa espírita, não, é dentro do lar. Então nós temos que trabalhar, como a gente trabalha aqui, nós temos que trabalhar dentro da nossa casa. E levando os dois planos dentro do nosso campo mental de amor, de respeito, né, de carinho. O homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e adversários de ontem. Essa materialização, né, responsabilizando-se pela materialização, né, é promovendo o processo reencarnatório desses espíritos, né, que vão nascer dentro do seio do lar. Convertidos lá no santuário doméstico, lá em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Eu estava até pensando, depois, né, minha mãe teve 13 filhos, né? Talvez naquela época, né, muitas famílias, né, era bem grande. Olha a ajuda, né, do processo reencarnatório. Não vamos pensar que fez muito mais inimigos, não. Não é isso. Porque vamos falar, as sociedades, né, as cidades eram menores também. Se hoje não está dentro do nosso lar, mas está no nosso ambiente de trabalho. O advento da lâmpada, né, nos traz até remota que Thomas Edison, ele proporcionou à humanidade mais 4 horas de relações sociais. Então, com a iluminação pública à noite, né, as iluminações nas residências, né, ganhou-se mais 4 horas de convivência social. Então, essa convivência fora do seio do lar era mais restringida, né, e ampliou. Então, na realidade, não é dizer que os espíritos eram mais devedores. Na realidade, era um processo realmente de muito amor, né, dessas mães, né, desses pais, né, de abrigarem, né, tantos espíritos ali em seu seio. Então, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então, mas observa ali, olha como é colocado no início, né, do parágrafo, a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo, né, com dignidade, com amor, com respeito. Não pode ser também aquela situação que vai, em vez de ajudar a ajustar aqueles espíritos, vai criar mais tormentos. Por isso que nós também, como filhos, né, nós temos que ter a compreensão que nossos pais, né, são espíritos falíveis como nós mesmos. Então, muitas vezes o filho vai estar dentro de um lar em que o complicado, muitas vezes, é o pai ou a mãe. Então, nós estamos ali o quê? Para reconciliar. Então, o respeito, o amor, o perdão. Não achar que eu não perdoo meu pai nunca. Está criando mácula para si próprio. Mas meu pai me maltratou muito, ele nunca respeitou, né, a minha mãe. É um espírito atormentado, é um espírito doente. É o exercício, né, do perdão, do amor.
Nós, não lembro agora qual livro, acho que a Estervana talvez vai lembrar, né, que nos estudos lá do Dr. Halil, ele, né, nos traz lá a questão, né, do tema da drogadição, em que o esposo da médium, ele é atacado, né, por espíritos obsessores, mas porque ele também, né, já tinha um campo aberto para isso, que era do uso, né, da questão do álcool. Então, o que eles fazem? Para desestruturar a médium, eles atacam o esposo dela. E aí ele adentra para o mundo, né, do álcool, sem nenhum controle, e começa a agredir a esposa. Então, né, numa condição dessa, né, o que é necessário? Né? A prece, né? A prece, muitas vezes, né, as intervenções. As intervenções, muitas vezes, dentro da própria internação. Internar ele, muitas vezes, dentro de uma clínica de tratamento de alcoolismo, ou internar numa clínica de tratamento psiquiátrico. No primeiro momento, às vezes, precisa de um tratamento psiquiátrico. Se percebermos, né, uma necessidade dessa, por isso que é muito importante, né, às vezes, dentro do próprio atendimento fraterno, né, se a médium ou um médium está passando por tal situação em casa, é louvável que se peça amparo e ajuda. Porque aí o grupo, né, unido e tudo, pode, né, estar fazendo os trabalhos de prece, pode fazer um amparo, muitas vezes, no próprio lar, uma orientação. Isso é o quê? É o combate ao mal. Nós não estamos combatendo ao malfeitor, mas combatendo o mal. E é natural e necessário que se faça. Não podemos deixar que, muitas vezes, o grupo fique desarticulado. Por quê? Porque os espíritos obsessores não têm nenhum escrúpulo. E eles, se tem um médium, né, realizando trabalhos importantes, eles vão muitas vezes querer desestruturar o grupo em cima daquele médium. Então, estarmos atentos. Se alguém passa por tal situação semelhante, e muitas vezes tem até, né, talvez até vergonha mesmo, né, de ir e conversar isso dentro do grupo. Eu sei que isso ocorre. Não há nenhum demérito nisso. É deixar claro que muitas vezes, se isso está ocorrendo e se está agravando, pode ser processo obsessivo, querendo muitas vezes, né, que esse médium, que essa médium, né, se ausente ou se afaste do grupo. Acho que nesse livro mesmo, a Celina, não sei, que o marido proibia ela de ir. Sim. A espiritualidade teve que intervir para ela conseguir ir na reunião. Perfeito, bem lembrado. No próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, né, nos traz, né, esse relato. Que houve a necessidade de uma intervenção espiritual, né, daquele esposo que, às vezes, estava impedindo, né, do trabalho do desenvolvimento, né, mediúnico da casa. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. De vez que, na posição de pai e mãe, o homem e a mulher realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas, que por intermédio deles se manifestam na condição de filhos. Nós vemos muito isso, né? A renúncia, né, do pai e da mãe, né, para o crescimento do filho, para a educação de um filho, não é, Dora? É o sacrifício, né, para a própria educação, às vezes o sonho do filho. A mãe e o pai muitas vezes se sacrificam muitas vezes naquilo que às vezes eles gostariam de estar fazendo todo ano, que é uma viagem, mas se sacrificam com relação a tudo isso, às vezes até as saídas aos restaurantes, para aurir dinheiro para a educação do filho. Então está aqui, ó, é a renúncia. A renúncia em favor do crescimento do filho. E se aquele filho era, né, um desafeto do passado, olha o momento aí de união. Por isso que o Aulus nos traz isso, né? O lar, né, além, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea, porque é uma forma muito espontânea de estar exercendo a mediunidade com puro amor, com devoção àqueles filhos, que talvez no pretérito, né, foram às vezes os nossos inimigos ferrenhos. Então, na hora que se reencontra, né, no mundo espiritual, e ver qual era o passado, e depois ver essa renovação que teve, há algumas revelações, né, que a espiritualidade nos traz, esse encontro, ele banhado de lágrimas, mas de muito amor, de muita confraternização. Aí se juntam aqueles que fizeram os papéis,
né, de avós, bisavós, né, os espíritos, né, já talvez amadurecidos, né, e aqueles mentores espirituais que muito trabalharam para isso, né, há uma confraternização imensa, né, de muita alegria. Então é um reencontro, né, da verdadeira família universal. E no sopro de bela inspiração conclui: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual, no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. E há aqueles que, depois de passar por tudo isso, se tornam tão, né, com tanta afinidade, que às vezes se devotam a fazer esses trabalhos, né, de maior amplitude, de maior união. Né? São casais que muitas vezes voltam, né, mas além da família, né, acabam abraçando, né, tarefas, né, de trabalhos sociais com muito mais amplitude, ajudando a construir, por exemplo, orfanatos, ajudando a construir ou trabalhar, né, com dedicação e afinco também em asilos, né, abraçando irmãos necessitados, construindo muitas vezes ou está sempre ali auxiliando, né, essas organizações que cuidam muitas vezes ali de cancerosos, igual tem ali no bairro Floresta, tem também na região de Neves, trabalhos, né, valorosos, onde estão ali muitos dedicados, né, um médico chega lá, dedica 2 horas de trabalho, né, vai, outro substitui, né, tudo em função o quê? Do amor, sabendo que, né, uma parte, né, do trabalho dele ali, ele queria até às vezes doar mais parte do trabalho, né, mas dentro da condição dele ele está ali amparando, ajudando. E aqueles muitas vezes que depois, né, acabam com as obrigações sociais ou aposento e tudo, passam a dedicar em plenitude. Então são o encontro, né, dessas famílias, né, desses espíritos, né, que estão alcançando a sublimidade moral. Em seguida o assistente leu o mostrador de um relógio e observou. Olha a questão, a disciplina, né, a disciplina do tempo. Em todos os pontos, né, nós temos que observar, né, são ensinamentos. Então ele observando lá, quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Tá vendo? Então, nós podemos às vezes estar, né, adentrado num trabalho, mas nós não podemos esquecer, né, os compromissos assumidos e deixar que uma atividade suplante a outra. Da mesma forma, às vezes eu estou assim, tão envolvido com o trabalho da casa mediúnica, mas eu não posso esquecer da disciplina do tempo. Eu preciso também, depois, me sair e ir lá fazer a minha dedicação ao trabalho do meu lar. Ah, mas meu lar é tão ruim lá. É um tumulto, é uma confusão. É a minha esposa que não me entende, é o meu filho que é mal criado. Mas é a hora que você vai também agora levar a luz lá. Já viu aqueles espíritos, né, que quando eles chegam no ambiente, o ambiente, né, acalma, cria. Vamos se tornar um desses espíritos, então, né? No ambiente em que a gente chegar, né, aqueles que estão lá vão sentir um pouco de serenidade, de paz. Então não vamos achar que a gente vai ter que ficar só ali no gostosinho, né, no bem bom, né, Iracema? Na paz, ali na confraternização. Há momentos que nós precisamos, sim, é a disciplina do tempo. Eu tenho a responsabilidade lá naquele lá, eu tenho a responsabilidade naquele trabalho. Aquele chefe intransigente, eu tenho responsabilidade. Às vezes eu estou levando um pouco de paz para ele. E é isso o meu propósito agora. Se eu não estava levando, eu vou passar a levar. Antes de eu ir para o trabalho, eu vou orar por ele. Orar pedindo a espiritualidade, né, que dê a ele paz, né, dê a ele sabedoria. Olha como é que a gente pode ir trabalhando, então, né, a nossa energia. Nós podemos transformar a nossa energia em bem para todos. Aquilo, se eu criar um obstáculo, mas eu não quero nem trabalhar hoje. Então, o que? Eu estou sendo indisciplinado. É aquilo que eu falei, eu estou criando um obstáculo, eu estou fazendo ele aumentar. Aí eu chego lá, realmente vai estar, igual rodoviária em véspera de feriado, vai estar aquele tumulto, né? Aquele inferno de espírito, porque eu estou contribuindo. Se eu chegar com uma conduta mental diferente, vai serenar. Aqueles espíritos, quando eu chego com um propósito desse, né, de prece e tudo, eles não acham o campo mental, muitas vezes até se afastam, falam, não, chegou o Lincoln aí, esse cara aí, a energia dele não está compatível com a minha aqui, deixa eu sair fora aqui, vamos... Depois a gente volta. Na hora que ele for embora,
Na hora que ele for embora, a gente volta. É isso que ocorre, entendeu? Se os espíritos que estão criando aquele tumulto, chega um espírito, né, com energia, de luz, de serenidade, de união, eles se incomodam com aquilo, eles não aguentam, eles vão se afastar. Então é onde vai criando o quê? Vai criando-se, né, um campo energético, né, de paz e de iluminação. Então, se nós não sentimos bem, por exemplo, no nosso próprio lar, eu tenho que voltar para o meu lar. É minha obrigação. Então, eu estou pegando isso aqui porque mostra nos aulos a questão da disciplina, o controle do tempo, né, que nós devemos ter, a nossa responsabilidade. Então, se eu tenho que retornar para o meu lar, eu vou retornar em prece. Eu não posso chegar lá e criar mais conflito. Eu tenho que levar a paz. Eu tenho que levar a serenidade. Ou também eu tenho que ter a crítica, né? Será que eu que estou levando a desavença? Será que eu chego lá e eu saio da casa espírita toda beleza, na boa, mas eu chego lá, primeira coisa errada que eu já acho, eu já grito com a minha esposa. Aqui minha calça jogada no chão, até agora você não colocou ela lá para lavar? Mas quem jogou ela no chão? Fui eu. Não foi nem ela. E eu estou achando, né, que eu tenho todo esse direito. Aí eu abro a geladeira, a garrafa de água está vazia. Aí, pelo amor de Deus, ninguém coloca água nessa geladeira. Estou doido para tomar água fresca, não tem água na geladeira. Mas eu sou incapaz de ir lá encher a garrafa de água. Então nós temos que ter essa autocrítica, porque senão a gente acha que está tudo bem, mas nas pequenas coisas nós estamos sendo um inferno dentro de casa. Aí nós estamos achando que nós temos que chegar lá sempre ter água fresquinha na geladeira para nós. Nós estamos achando que vai chegar lá, vai encontrar a pia sempre limpinha, sem nenhum prato para lavar. Então, é nessas pequenas coisas que nós temos que exercer, sim. Porque não nessas pequenas coisas começam conflitos, né, e desavença no próprio lar. Aí eu chego no quarto, tá lá o filho com o prato ainda todo sujo, copo, caneca, né, na cabeceira da cama lá, no criado mudo, e tá lá escutando música em uma altura. E aí eu começo a brigar com ele. Eu começo a brigar com ele aqui, ó. É um absurdo. Você até agora tá com a caneca do seu café da manhã aí, já é 2 horas da tarde, até agora você não levou ela lá para lavar. Não. Conversa com ele, explica. Mas deixa ele, não faça o trabalho que ele tem que fazer também. Aí que está a disciplina e a educação. Você simplesmente lá pegar e lavar, você está mostrando para ele que ele pode, né, todo mundo vai estar ali para servir ele. Deixa ele ficar naquele meio dele lá, na hora que aquilo incomodar ele. Eu lembro da nossa irmã aqui, a Olga, comentando do filho dela, que ele foi morar sozinho. Aí ele não tirou o lixo da cozinha. Você lembra, Olga? Lembro. Aí ele ficou apavorado na hora que ele viu que gerou aquele monte de bicho. Na hora que ele olhou o lixinho da cozinha lá, estava cheio, as larvas até saindo para fora. Aí ele ficou apavorado. Ele falou, você achou o quê? Que a mamãe está aqui para ficar sempre limpando a cozinha para você, lavando os pratos? Tá? Então, estou comentando isso até para descontrair um pouco, mas para nós entendermos, né, que nós, pequenas coisas, nós temos que exercer o quê? A caridade, a gentileza, né, o amor. Aulos fixou o céu azul, em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro, quintessenciado e dispunha-se a enlaçar-nos quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Então, chama também sempre atenção a questão, né, da prece. Né? A prece é o momento, né, em que nós vamos serenar nosso campo mental, nos fixar em gratidão, né, aos espíritos. A prece ela deve ser mais em gratidão. Igual foi me inspirado a dizer, né, para todos vocês que nós temos muito mais, né, até do que próprio merecemos. Às vezes a gente fica ali reclamando, né, que aconteceu algo, mas nós recebemos muito mais. Então a prece, acho que ela tem que ser sempre em gratidão. A espiritualidade, nesse momento, né, de ato de humildade, de reconhecimento, nós passamos a entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, e é onde vem às vezes, o discernimento, de alguma dificuldade ao qual estamos passando, vem a inspiração. Porque nós abrimos o nosso campo mental para poder receber as instruções, né, da espiritualidade. Então lá, faça a prece por nós, André. Reverente, né? Então ele pede em voz alta. Senhor Jesus,
faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajudas aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis. Com o respeito e o carinho que lhes devemos, extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Ele está ali, né, em gratidão ao próprio mentor Aulus, né, que se fez, né, tão simples e tão humilde, né, para passar, né, todos, né, esses ensinamentos a eles. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus laureais de luz. O orientador devia saber que ele próprio lá personificava para nós os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra, revestido de irradiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece. Recolheu-nos um só abraço e partiu. Da mesma forma, ele sente, né, uma luz de muita gratidão, né, por eles dois, né, e a gratidão, né, quem mexe na área da educação, né, a grande, né, gratidão que nós temos, né, quando a gente passa algum ensinamento, é saber que, né, que houve, né, um acolhimento, que houve um aprendizado. Acho que essa é a grande satisfação, né, de um professor, é quando vê que o aluno, né, ele aprende a lição e ele faz uso do aprendizado. Então essa demonstração do Aulus com relação a André e Hilário é exatamente isso. Então ele aure, né, em tudo aquilo ali, né, muita energia de gratidão. Então por isso que a reminiscência de luz que ele exala, né, revela isso para eles. E eles estão aurindo, né, um nível de entendimento espiritual que eles começam a perceber isso, né, nos espíritos maiores. A maneira lá de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que né, lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos então do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço em que toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava no grande futuro. A vontade deles era que permanecesse, inclusive, junto, né? O sentimento deles, né? Mas da mesma forma que nós, né, estamos dialogando aqui, né, que nós temos que ter a disciplina com relação aos trabalhos, e eles vão agora, né, atender a criança enferma. O campo vibratório não é igual. Mas dentro do trabalho de amparo e de ajuda que eles vão estar realizando, eles acabam o quê? Resplandecendo, na realidade, a luz que já existe em cada um de nós. É isso que, né, vai fazer com que essa luz deles, né, se expanda, né, e cada vez, né, brilhe mais, se fortaleça mais. Então, esse livro, assim, a primeira vez que li, e eu, para ser sincero para vocês, foi uma leitura, não foi um estudo. Então, tendo essa oportunidade de trabalhar junto com vocês, assim, eu adquiri muito aprendizado. E tenho me esforçado. Quem sabe bem dos meus defeitos está ali no fundo, no cantinho. Sabe mais que todo mundo. Em silêncio. Então, mas eu tenho me esforçado para se tornar um pouquinho melhor, né, do que fui ontem, né, hoje. E esse livro, né, me contribuiu muito e está contribuindo. Né? Não só contribuiu porque ainda não aprendi tudo. Não aprendi tudo. Ainda confesso para vocês que ainda eu vou precisar estudar ele um pouco mais. Gente, muito obrigado a todos vocês. Mas eu abro, né, esse espaço ainda para perguntas. Né? Nós temos ainda 20 minutos.